Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã que o Senhor preparou para nós, que nós venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Entramos na presença do nosso Pai amoroso, bondoso e misericordioso. Em gratidão pela noite de sono, agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, por este novo amanhecer. Mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, aonde a palavra do Senhor está escrito no livro de Isaías: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a luz do Senhor está nascendo sobre ti. Creia na luz do Senhor. Aquele que está em treva, que o Senhor possa levar a luz. Aquele que está em conflito, que o Senhor possa levar a paz. Jesus é o príncipe da paz. Nesta manhã vamos pedir que o Senhor comissione anjos ministradores para estar conosco, nos livrar do perigo. A palavra do Senhor está escrito que Ele tem anjos ao nosso favor. Que Ele venha liberar esses anjos para estar ao nosso redor, com a espada desembainhada, desfazendo todo o laço que tiver preparado para nós, todas as armadilhas, nos livrando das línguas maléficas. Que o Senhor venha cerrar os nossos ouvidos da calúnia e da maldade, que só das bênçãos do Senhor possa se encher o nosso espírito. Aleluia! Que o Senhor possa estar visitando o teu lar, suprindo as tuas necessidades, em nome de Jesus. Aleluias! Hoje o nosso pãozinho diário está no Salmos 23, um Salmos bastante conhecido. Eu acredito que não tem, acho que é poucas pessoas que não sabem esses salmos e que não gostem. Um salmos assim universal. O Salmos 23 vai falar do bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Se o Senhor é o nosso pastor, é o teu pastor, nada vai nos faltar. Aleluia. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Quem sabe você está falando: tudo está me faltando, algumas coisas estão me faltando. Mas o que não pode faltar é a paz, a confiança, a esperança de dias melhores. E confiar sempre que o Senhor é o bom pastor. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E nós somos ovelha do seu pasto. Por que fala, que o salmista falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Porque mesmo em meio às adversidades, mesmo as grandes lutas que o salmista Davi ele enfrentava, ele tinha esperança em Deus, confiança. Às vezes, a gente quer confiar, quer ter fé só naquilo que nós estamos vendo. Tá tudo bem, a gente confia. Mas nós temos que confiar mesmo em tempos difíceis. Saber que dias melhores virão. E saber que Deus está sempre do nosso lado. Não importa em que situação. Ele está sempre do nosso lado. Deus é um Pai amoroso, bondoso. Ele corrige aquele que Ele ama, né? Porque fala que a sua vara e o seu cajado me consolam. Porque o bom pastor, ele anda atrás das ovelhas com a varinha,
quando precisa, ele vai tocando, né, as ovelhas com a varinha, né, com cuidado, né? Antigamente, acredito que isso funcionou não só no Velho Testamento, mas por muitos anos, né? Eu já ouvi contar, nunca vi, mas eu já ouvi muitas dessas histórias, que quando uma ovelha estava dando trabalho, saindo muito do pasto, o cuidador, né, o pastor da ovelha ali, ele pegava, quebrava a perna da ovelha, ele ia cuidar da ovelha com tanto carinho, mas para a ovelha ficar ali, e depois que o animal era tratado, ele ficava ali, nunca mais ele ficava saindo. Ele cuidava, né? Mas para ele não ficar saindo. Então, um bom pastor, ele corrige com amor. Quando é Deus corrigindo, a gente sabe. Quem conhece a voz de Deus sabe quando Deus está corrigindo. Quantas vezes eu ouço uma palavra que eu sei que vem aqui, ó, aqui dentro, que é para me corrigir. Às vezes eu choro, às vezes fico pedindo já perdão a Deus, porque eu sei que Deus, ele corrige aquele que ele ama. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. E se Deus é o nosso bom pastor, aleluia, nós também temos que ser esse bom pastor, cuidar, amar aquele, né, o nosso próximo. Porque esse tópico desse mês fala sobre o caráter de Deus. E o caráter de Deus é um caráter de justiça, de confiança, de amor, de bondade, de misericórdia. Ele é tudo de bom. Ele ama, ele trata com amor quando tem que tratar e ele corrige também quando tem que corrigir. Ele age com justiça. Às vezes a gente sempre dá um jeitinho, né? Com alguém ali, a gente sempre dá um jeitinho de... porque eu vou ficar desse lado, porque eu gosto de fulano, né? Eu vou dar razão, porque, né, é meu amigo, é minha amiga, mas com Deus não existe isso. Nós somos filhos dele, ele nos ama, mas quando precisa ser justiça, ele não vai agir do lado errado, porque um é mais amado que o outro. Eu amo assim, sabe, imaginar essa frase, né? Que Deus, ele é justiça, porque ele não vai agir incorretamente, porque fulano é bonitinho, porque fulano tem dinheiro, né? Quantas vezes a gente vê os desprezos das pessoas uns com os outros, por quê? Porque o fulano tem uma moradia melhor, porque o fulano tem um carro, porque o fulano tem um emprego bom, uma profissão melhor, né? E a gente vê acepções de pessoas. Quantas vezes a gente vê isso? Dentro do nosso meio mesmo. Acepção de pessoas. Mas com Deus não existe isso. Não tem arrumadinho, né? Não, com Deus não tem esse negócio de engomadinho. Ele é justiça. Ele é o pastor que trata de acordo com o nosso merecimento. Deus é bom. E nós temos que confiar nele, independentemente de qualquer situação. Ele está conosco e ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós estamos vivendo um tempo de escassez, de dificuldade, né? Às vezes pelo um desemprego. Quem não tem problema? Todos temos. Como Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eu falo neste momento, quem não tem problema, levante a mão. Ninguém vai levantar, porque todos nós temos problema. Mas temos que confiar no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. O Salmos 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, frequentemente recitado por sua mensagem de confiança e conforto. Ele é aquele que conforta, consola o nosso coração angustiado. O salmista, ele descreve Deus como um pastor amoroso e cuidadoso, e a relação entre Deus e os seus seguidores como de um relato com seu pastor. O Salmo
transmite a ideia de que mesmo em momento difícil, vale da sombra de morte, a presença e o cuidado de Deus trazem segurança e paz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o bom pastor, aleluia, aquele que enviou seu único filho para dar a vida pela humanidade. Louvado seja Deus. Hoje nós temos uma história, uma ilustração que tem por título Se Você Estiver Só. Ele vai nos contar a história de um viúvo que vivia sozinho, na sua casa, e ele tinha uma esposa, mas essa esposa veio a falecer, e ele tinha vizinhos, e os vizinhos era uma família, tinha pai, mãe, filhos, e na hora do almoço ou do jantar, era aquele converseiro, batia o talher, batia no prato, panela e conversava, tinha interação. E aquele homem sozinho, só ouvindo o barulho dos vizinhos e ele sozinho dentro daquela casa. E ele ficava muito triste. Mas quando foi uma certa noite, ele foi orar. E ele lembrou desses salmos. E ele recitou, Então, e antes de dormir, o nome do autor, do personagem é Rui. Rui leu os salmos favoritos. As palavras que mais importavam para ele eram apenas 5. Tu estás ao meu lado, Tu estás comigo. Além das ações práticas de cuidado do pastor pelas ovelhas, era a sua presença e olhar amoroso para cada detalhe da vida das ovelhas, que trazia paz a Rui. Oh, aleluia! Reconhecer que há alguém conosco nos traz conforto e em momentos de solidão. Aleluia! Então nós temos que amar a nossa própria companhia. Tem pessoas que não gostam de ficar só, sente até fobia em ficar só, mas nós temos que pedir a Deus que nós temos que gostar da nossa companhia. Eu me lembro quando antes, de eu aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador e ele me aceitar, antes dele me chamar, eu me sentia solitária. Eu podia estar no meio de muita gente. Às vezes eu ficava uma tarde conversando com as amigas, batendo papo, mas quando chegava na minha casa eu sentia solidão. Eu queria estar sempre com alguém, porque era uma solidão que eu sentia, pavor de estar só. Mas hoje, Jesus me libertou. Hoje eu me sinto bem com minha própria companhia. Quanto mais eu estou só, é melhor. Eu me sinto melhor. Porque quando a gente está só, a gente fala melhor com Deus, a gente entra no particular com Ele, A gente pode processar as coisas melhor, Então, é isso que Jesus faz em nossa vida. Ele tira o vazio e preenche com a presença dele, porque o vazio do homem, do ser humano, é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. Às vezes as pessoas têm muito dinheiro, têm um bom emprego. Quantas vezes a gente vê pessoas que não falta nada, materialmente falando, mas falta tudo, paz. Falta sono para dormir, um sono do justo. Falta. Por quê? Porque falta esse preenchimento da alma, do vazio da alma, que só o Espírito Santo preenche. Se você se encontra assim hoje, neste momento que você está ouvindo essa palavra, se você se encontra assim, está no meio da multidão, mas se sentindo sozinha, você olha para os cantos da tua casa, vê a geladeira cheia, móveis bons, carro na porta, bom emprego, mas você está se sentindo só, vazio. Tenha confiança em Deus, se apegue com o bom pastor, porque ele preenche o vazio da tua alma. Aleluia, glória a Deus. Reconhecer que alguém conosco nos traz conforto nos momentos de solidão
Deus promete a seus filhos que o seu amor sempre está conosco e que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará quando nos sentimos solitários e invisíveis, seja numa cozinha silenciosa, num ônibus a caminho de casa ou até mesmo num supermercado lotado. Podemos estar certo de que o olhar do pastor está sempre sobre nós e dizer: tu está ao meu lado. Louvado seja Deus. Traga a sua memória, traga à sua mente a confiança, a esperança, a certeza de que Deus está do teu lado em qualquer situação. Em que situação você se sente solitário? Como a leitura do Salmo 23 pode encorajá-lo? Leia e processa cada versículo. Tome posse desta palavra hoje. O Senhor profetize, declare na tua vida: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque a paz de espírito, a paz dentro do teu ser não vai faltar. A confiança, aleluia. Vamos orar. Deus de amor, obrigado porque tu sempre está comigo. Declare, ore. Deus de amor, obrigado porque tu sempre estás comigo. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Amém. Ainda que nós andamos pelo vale de sombra de morte, nós não vamos temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. E ele ainda diz: ele prepara uma mesa perante a ti na presença dos teus inimigos, e ainda unge tua cabeça com óleo, para que o seu cálice venha transbordar. Este óleo é a presença do Espírito Santo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família e toda a tua parentela, em nome de Jesus. Amém.